Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos dar início ao estudo das anemias. Vamos ver na aula de hoje que existem algumas classificações para as anemias. E hoje vamos começar a estudar anemias por baixa produção, com ênfase para a anemia ferropriva, que é aquela causada pela deficiência de ferro. Bom, como nós vimos, anemia é a diminuição da concentração de hemoglobina para abaixo dos valores de referência para a idade e o sexo. Ao longo da disciplina, nós estamos discutindo que é possível, no hemograma, ver se o paciente apresenta anemia ou não através da sua dosagem de hemoglobina. Ou seja, os pacientes adultos do sexo masculino que apresentem um valor de hemoglobina menor que 13 são pacientes anêmicos. Para as mulheres, são as pacientes que apresentam dosagem de hemoglobina abaixo de 12. Raramente a anemia é uma doença principal. Alguns autores até têm a anemia não como uma doença, mas como um sintoma de doença. Isso porque, na maioria das vezes, a anemia é uma alteração secundária a uma doença de base. Por isso, é fundamental, além de estabelecer o diagnóstico da anemia, ou seja, verificar que aquele paciente apresenta uma anemia baseada na dosagem de sua hemoglobina, buscar as suas possíveis causas, que, como veremos, podem ser inúmeras. Ainda falando em relação aos valores de referência, coloquei essa tabela para demonstrar a vocês que, na pediatria, essas faixas referenciais variam bastante conforme a idade. Então, nos recém-nascidos, a dosagem de hemoglobina tende a ser maior, vai haver uma diminuição à medida que eles vão crescendo, amadurecendo, isso é fisiológico, até que volta-se a aumentar esse valor de referência na adolescência e início da fase adulta. Nem sempre um paciente anêmico vai apresentar sinais e sintomas. Isso vai depender do quão alterado foi o nível de hemoglobina daquele paciente. Caso apresente sintomas, são aqueles sintomas clássicos, bastante discutidos já em pacientes que têm anemia. São pacientes que apresentam cansaço ao menor esforço, pacientes que apresentam fraqueza, indisposição, podem apresentar palpitações, dores de cabeça e sinais clássicos também de quem tem uma baixa no teor de hemoglobina, como por exemplo, no olho, na conjuntiva, pode haver aquela palidez característica de pacientes anêmicos. Na ilustração aqui a gente pode ver a diferença de uma conjuntiva normal para a conjuntiva pálida na anemia. Mais uma vez aqui, percebam a diferença. Esse é um dos principais só um momento. Esse é um dos principais sinais que o paciente anêmico apresenta. Normalmente esses sinais vão aparecer quando o nível de hemoglobina cai para valores abaixo de 9, por exemplo. A presença desses sinais e sintomas está relacionada com alguns fatores, como por exemplo, velocidade de instalação da anemia. Aquelas anemias que têm uma causa de instalação rápida, por exemplo, em decorrência de algum trauma, de hemorragias graves, queimaduras, enfim, que tem uma instalação rápida, elas tendem a causar mais sintomas do que aquela anemia de instalação lenta, ou seja, uma anemia que leva alguns anos para ir se instalando. Geralmente são anemias que são secundárias a uma doença crônica, a uma perda de sangue mais
de menor porte, mais constante, digamos assim. Então, um dos fatores que podem ocasionar sinais e sintomas tem a ver com a velocidade com que aquela anemia se instala. Outro fator, talvez o mais importante, seria a intensidade da anemia. Ou seja, pacientes com anemia leve, aqueles que apresentam dosagem de 9, 10, geralmente não apresentam sintomas, ou são sintomas e sinais discretos. Já aqueles pacientes com anemia moderada são aqueles que começam a apresentar esses sintomas de forma mais acentuada, cansaço, fraqueza, indisposição e a palidez das mucosas. Já os pacientes que têm anemia grave, ou seja, aqueles que têm anemia dosagem de hemoglobina abaixo de 7, geralmente são aqueles pacientes que procuram atendimento médico de emergência, de urgência, e são pacientes que muitas vezes precisam até de uma transfusão sanguínea para tentar restabelecer o seu quadro. Outro fator também que tem relação com o aparecimento de sinais e sintomas é a idade. Pacientes idosos tendem a sofrer mais com a hipóxia tecidual. Ou seja, como nós vimos, a hemoglobina é a proteína responsável por levar oxigênio para os tecidos. Se eu tiver uma deficiência de hemoglobina, ou seja, uma baixa no teor de hemoglobina, com certeza vai haver também uma diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos. E isso pode favorecer o aparecimento de sinais e sintomas. Bom, a anemia ela é causada por diversos fatores e também pode apresentar diversos efeitos. Como a gente tem discutido durante a disciplina, não existe uma anemia. Existem vários tipos de anemia que podem ter características bastante diferentes. Uma das classificações para as anemias é baseada nas suas causas. Ou seja, podemos ter 3 caminhos que levam a uma anemia. Diminuição na produção de hemácias, produção da hemoglobina. Podemos ter aumento de destruição dessas hemácias e também através de perda sanguínea. Ou seja, lembrando sempre que a medula óssea é a nossa grande fábrica de células sanguíneas. Eu vou ter anemia por um desses 3 caminhos. Ou eu tenho uma diminuição de produção na medula óssea, ou seja, uma diminuição na eritropoese, portanto, vai haver menos chegada de eritrócitos normais no sangue periférico, ou de repente eu posso ter uma produção normal na medula óssea, mas por algum motivo há uma destruição dessas hemácias, o que acaba ocasionando, no final das contas, diminuição da hemoglobina no sangue periférico. Ou eu posso ter uma produção normal, não haver uma destruição dessas hemácias, mas haver de repente perda sanguínea, através de sangramentos. Esse também é um caminho que pode ocasionar a anemia. E, uma vez ocasionado esse processo de diminuição na produção de hemácia, ou destruição, ou perda de sangue, eu posso ter alguns efeitos. Como nós vimos agora há pouco, posso ter efeitos clínicos, ou seja, aqueles sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, palidez, fraqueza, cansaço, e também posso ter alterações morfológicas nas hemácias. E aqui já vem outro tipo de classificação de anemias, baseado na morfologia das hemácias. Isso é agrupado nesses 3 grandes grupos: anemias normocíticas, normocrômicas, anemias microcíticas e hipocrômicas e anemia macrocíticas. Como nós vimos nas aulas anteriores, os índices hematimétricos nos localizam que tipo de anemia seria aquela. Né? Se eu tenho um paciente com VCM baixo, vai ser uma anemia microcítica. Se eu tenho um paciente com VCM normal, normocítica. Se eu tenho um paciente com VCM aumentado, macrocítica. Para saber se aquela anemia é hipocrômica ou normocrômica, vamos basear nos índices de CHCM e HCM. Já discutimos bastante isso no início da disciplina. Vamos ver com mais detalhes
ao longo dessas anemias que estudaremos. Falando um pouco melhor de como seria essa classificação morfológica, nesses 3 grandes grupos, a gente vai ver que nas anemias microcíticas hipocrômicas, ou seja, aquelas anemias que cursam com hemácias pequenas e com pouco conteúdo de hemoglobina, entre as principais causas estão deficiência de ferro, talassemia, anemia de doença crônica, anemia sideroblástica, enfim, são tipos de anemias que causam hemácias pequenas e com pouco conteúdo de hemoglobina. Já nós temos também um grande grupo de anemias, que são as anemias que têm como característica morfológica hemácias normocíticas e normocrômicas. Ou seja, são hemácias de tamanho normal e, apesar de ter uma diminuição no conteúdo de hemoglobina, no teor de hemoglobina, ela não vai ser hipocrômica. Muitas vezes anemias hemolíticas, já que nas anemias hemolíticas ocorre uma destruição de hemácias. Ou seja, as hemácias são fabricadas normalmente na medula óssea. O que vai ter é uma destruição delas. Em alguns casos, por exemplo, de anemia pós-hemorragia, isso também pode acontecer, assim também como na anemia de doenças crônicas. Vamos estudar um pouco melhor elas mais adiante. Já as anemias macrocíticas são aquelas onde o VCM está aumentado. Aqui, essa tabela está desatualizada, o VCM tem que ser maior do que 100. Mas as principais anemias que causam hemácias de tamanho aumentado são as anemias megaloblásticas, que estudaremos adiante, e também anemias ocasionadas pelo uso abusivo de álcool, hepatopatias e alguns outros tipos de anemia que a gente vai ver mais adiante. Aqui um quadro para esquematizar como é heterogêneo o quadro de anemia. Como pode ser heterogêneo, como pode ter várias causas, quadros clínicos diferentes e também classificações morfológicas diferentes. Como nós vimos, anemia baixa de hemoglobina, que pode ser diversas causas, pode ter diversas causas, anemia por deficiência de ferro, anemia secundária a uma doença crônica, anemia megaloblástica, que a gente vai ver que é um tipo de anemia carencial, também por deficiência de algumas vitaminas, anemias por perda sanguínea, anemias por abuso de álcool, anemias por hemoglobinopatias, ou seja, doenças que têm mutações genéticas que acabam dificultando a produção de hemácias normais e que pode levar àquele quadro clínico que a gente já falou, dependendo da alteração e da intensidade dessa anemia. Podem ter classificações morfológicas baseadas no aspecto das hemácias e que a fisiopatologia dessas anemias está relacionada a um desses caminhos aqui, como nós falamos agora há pouco. Ou baixa produção, ou seja, defeito na produção medular, defeito na maturação dos eritrócitos, na eritropoietina ineficaz, ou perda sanguínea. Além das destruições de hemácias, né? No aumento da destruição das hemácias. A gente vai ver isso aí melhor quando estiver falando sobre anemias hemolíticas. Bom, o diagnóstico das anemias baseia-se no hemograma, onde a gente vai verificar o baixo teor de hemoglobina, como seria aquela anemia, ou seja, se é anemia microcítica, se é anemia macrocítica, se é anemia normocítica ou normocrômica, e a partir do hemograma, o clínico vai solicitar exames complementares para poder fechar o seu diagnóstico. Por uma escolha para facilitar um pouco o entendimento de como se instalam essas anemias, vamos utilizar aquela classificação de como as anemias podem ser ocasionadas, né? Ou por baixa produção, ou por aumento de destruição, ou por perdas sanguíneas. Então hoje a gente vai começar a estudar as anemias ocasionadas por baixa produção.
são principalmente essas anemias aqui, que a gente dispõe nesse quadro. Anemias carenciais, ou seja, são anemias que se instalam devido à deficiência de nutrientes. Nutrientes que são importantes na produção de hemácias. Nutrientes esses que têm importância no processo de eritropoese. A anemia ferropriva é aquela ocasionada pela deficiência de ferro. Talvez seja a anemia mais conhecida, mais comum e que tem a maior prevalência. A anemia megaloblástica é a anemia ocasionada por uma deficiência de vitamina B12 e ou de ácido fólico. Nós vamos ver que tem pacientes que têm uma deficiência de uma vitamina B12, outros do ácido fólico, e tem pacientes que têm deficiência desses dois nutrientes. Outro tipo de anemias que ocorre por baixa produção, ou seja, por baixa produção de hemácias e hemoglobina, é o grupo de anemia de doenças crônicas, onde nós vamos verificar que o que existe nesse grupo de doenças é deficiência da eritropoese e ou baixa produção de eritropoetina ou baixa atividade desta na eritropoese. Um outro grupo de anemias que são ocasionadas por baixa produção é da anemia sideroblástica, ou seja, é um grupo de anemias onde, apesar de haver um ferro disponível, ele é mal aproveitado. Há uma inadequada formação do grupo M, que é aquele grupo que contém ferro, faz parte da composição da hemoglobina. Um outro grande grupo de anemias é o da anemia aplásica, que é um tipo de anemia onde o defeito está na nossa fábrica de células sanguíneas. O defeito está na medula óssea. É uma medula óssea hipocelular, ou seja, a medula óssea já tem poucas células, com isso, no sangue periférico vai haver também uma baixa de células circulando. O destaque para a anemia aplásica é que ela tem uma deficiência de produção não apenas dos eritrócitos, mas também de leucócitos, de plaquetas, levando o paciente a quadros de pancitopenia, que é quando ele tem baixas nas 3 grandes séries sanguíneas. Só para adiantar um pouquinho, vai ser assunto nas nossas próximas aulas. No grupo de anemias por destruição, nós vamos ter principalmente as anemias hemolíticas, ou seja, anemias que cursam com destruição de hemácias. Temos 2 grandes grupos dessas anemias: anemias hemolíticas hereditárias e anemias hemolíticas adquiridas. Entre as hereditárias, nós temos as hemoglobinopatias, que são anemias onde o defeito está na produção da hemoglobina, nas cadeias de globina, onde nós temos o grande grupo das doenças falciformes, entre elas a anemia falciforme, e temos também as talassemias. Temos também nesse grupo de anemias hemolíticas hereditárias as anemias hemolíticas por defeito de membrana, esferocitose hereditária, eritose hereditária, e as eritroenzimopatias, ou seja, são anemias hemolíticas hereditárias ocasionadas pela deficiência de uma enzima, G6PD. Já nas anemias hemolíticas adquiridas, nós vamos ter como principais exemplos a anemia hemolítica autoimune, a anemia hemolítica do recém-nascido, um tipo de anemia denominada hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, e as anemias hemolíticas microangiopáticas. Nesse tipo de anemia, pessoal, o defeito não está nem tanto na produção da medula óssea, mas sim na destruição das hemácias. Se eu vou ter destruição de hemácias, eu vou ter perca de hemoglobina, levando ao quadro de anemia. E temos também as anemias ocasionadas por perda de sangue, onde nós vamos ver que podem ter quadros de perda aguda de sangue, geralmente são aquelas perdas traumáticas, e também pode ter aquelas causas
crônicas de perda de sangue. Como, por exemplo, o paciente tem problema no trato gastrointestinal, que vai perdendo sangue constantemente, ainda que em pequenas quantidades, mas constantemente. Mulheres que tenham problemas no fluxo menstrual fazem parte desse grupo também. Bom, entrando mais um pouco nesse grupo de anemias por baixa produção, vamos dar uma ênfase maior à anemia ferropriva ou anemia por deficiência de ferro. Essa imagem aqui é para lembrar vocês que esse tipo de anemia por deficiência de ferro ela é caracterizada por hemácias microcíticas e hipocrômicas. São hemácias pequenas com pouco conteúdo de hemoglobina. A anemia por deficiência de ferro é a anemia carencial mais comum no mundo, mais prevalente. Não é à toa que muitas vezes o pessoal já associa anemia com ter que repor ferro. Mas a gente vai ver ao longo da disciplina que nem sempre uma anemia é ocasionada, é oriunda de uma deficiência de ferro. Existem outras tantas anemias que não têm até nem tanto envolvimento assim do ferro. Mas voltando à nossa anemia ferropriva, algumas causas levam a essa deficiência de ferro. Essas causas podem ter fatores fisiológicos, patológicos e nutricionais. Por exemplo, sangramentos crônicos, mulheres com menstruação abundante, pacientes que tenham varizes esofagianas, úlceras no trato gastrointestinal, pacientes que tenham verminoses, ou seja, são pacientes que vão perdendo sangue de forma constante, podem ocasionar, já que você está perdendo sangue, você perde ferro também ali, né? Então pode acabar ocasionando uma deficiência de ferro. Em alguns casos fisiológicos, como por exemplo, crianças em fase de crescimento, gestantes, elas têm uma necessidade aumentada de ferro. Então acaba que, em alguns casos, ocorre uma deficiência de ferro justamente por haver um aumento na demanda de ferro. Em alguns casos, existem os defeitos na absorção do ferro, como por exemplo pacientes que retiram cirurgicamente uma parte do estômago ou do intestino. Uma consequência disso vai ser diminuir a absorção do ferro, o que acaba por levar a uma deficiência de ferro. E, falando em termos nutricionais, aqueles pacientes mais carentes, que têm uma alimentação completamente desbalanceada, muitas vezes uma baixa ingestão alimentar mesmo, acabam por ter falta de ferro. Como consequência disso, vão desenvolver uma anemia por deficiência de ferro. A anemia ferropriva ela é causada pela diminuição do estoque de ferro. A baixa de ferro compromete a síntese de hemoglobina e a eritropoese. Como nós vimos no início da disciplina, o ferro faz parte da formação da hemoglobina. O ferro está no grupo M, que se liga às cadeias de globina para formar a hemoglobina. Então, em caso em que eu tenha uma deficiência no estoque de ferro, vou acabar tendo um comprometimento da formação de hemácias. O resultado dessa deficiência de ferro é a produção de hemácias com menor quantidade de hemoglobina, portanto com menor volume e menor conteúdo. A anemia ferropriva é um caso clássico das anemias microcíticas e hipocrômicas. Por se tratar de uma medula óssea com funcionamento normal, ou seja, o problema não está na minha medula, mas está na oferta de ferro diminuída para essa medula. É como se a medula fosse um equipamento, um aparelho que produz, as hemácias, e o problema não está no aparelho, está na disponibilidade de um reagente, de um insumo. Então,
Como eu tenho uma medula óssea funcionante, mas carente de ferro, há um aumento da avidez dos eritroblastos, ou seja, aquelas formas mais imaturas que irão tornar-se hemácias. Há um aumento da avidez por esse ferro. Então, qualquer quantidade de ferro que seja disponível vai fazer com que esses eritroblastos desenvolvam certa competição por aquele ferro disponível. E isso faz com que haja uma heterogeneidade nessas hemácias. Então, assim, alguns eritroblastos que conseguem um pouco mais de ferro dão origem a hemácias, embora microcíticas, um pouco maiores que outras. Com isso, há uma outra característica bastante evidente das anemias ferroprivas e bastante características, que é o aumento do RDW. Como nós vimos, é um índice que reflete a heterogeneidade no tamanho das hemácias. Bom, falando um pouco do processo de absorção do ferro, diariamente são absorvidos cerca de 1 a 2 mg de ferro pela dieta. Essa absorção ocorre especialmente no duodeno, no intestino. Tem que ser um processo controlado e limitado também. A gente vai ver por quê. Digamos que numa alimentação de um adulto normal, a gente consuma cerca de 10 a 15 mg de ferro por dia. Apenas 10% desse ferro vai ser absorvido, representando esse total de 1 a 2 mg de ferro absorvido diariamente através da dieta. O ferro dos alimentos ele existe sob duas formas. O ferro M, presente em carnes vermelhas, e que é um ferro de fácil absorção, e o ferro não M, que é o contido nas verduras, grãos, cereais, cuja absorção dele depende de um pH mais baixo, ou seja, ele é dependente da ação do pH ácido do estômago. Por isso, existe aquele conceito que já é bastante difundido de que a vitamina C ajuda também na absorção de ferro. E isso é porque esses elementos aqui, verduras, grãos, cereais, o ferro contido neles, nessa forma não M, é mais difícil de absorver. E é facilitada essa absorção pelo ácido clorídrico e também pela vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, por isso, faz todo sentido que pacientes que precisam absorver ferro utilizem em conjunto uma vitamina C. Isso para melhorar a absorção do ferro presente nesse tipo de alimentos. Falando um pouquinho do metabolismo do ferro, como eu falei no slide anterior, existe um certo controle, onde a quantidade absorvida diariamente é limitada. Ou seja, o ferro obtido através da dieta, ele é processado no organismo, onde é absorvido apenas 1 a 2 mg, que passa por todo um processo nas células da mucosa intestinal. Depois de absorvida essa quantidade de ferro, ela é liberada para a circulação, transportada através da transferrina. Transferrina é uma proteína que tem o papel de transportar o ferro na circulação para os tecidos, ou para a medula óssea, para que esse ferro seja utilizado na eritropoese, ou para os órgãos de estocagem de ferro. Entre eles, o fígado é o principal órgão de estoque de ferro. E esse ferro ele vai ser armazenado sob forma de duas proteínas principais, ferritina e hemosiderina. Ou seja, o ferro que vai ser transportado na circulação pela transferrina pode ficar ou aproveitado na medula óssea para a produção de novas hemácias, ou ser depositado sob forma de duas proteínas de estoque, ferritina e hemosiderina. Com isso, o melhor indicador da quantidade de ferro armazenada é justamente essa proteína chamada de ferritina, porque a concentração dela é diretamente proporcional à das reservas de ferro. O que eu quero dizer com isso? O paciente que tem uma deficiência de ferro, ele vai ter também uma baixa de ferritina, que é a forma de armazenamento de ferro, é a proteína de estoque de ferro.
Um quadro para ilustrar e resumir melhor esse metabolismo é o seguinte. Nós temos basicamente duas maneiras de conseguir ferro para utilizá-lo na eritropoese. Ou através da dieta, onde a gente viu que o duodeno absorve cerca de 1 a 2 mg por dia, ou através do processo de retirada das hemácias da circulação. Como nós vimos também no início da disciplina, as hemácias elas têm uma meia-vida. Elas têm um prazo determinado, que seria em torno de 120 dias. Após esse período, as hemácias são retiradas da circulação, pelos macrófagos, principalmente. Então, ao fazer a fagocitose dessas hemácias, eles acabam liberando novamente ferro, que pode ser reabsorvido e, assim como o ferro da dieta, esse ferro reabsorvido das hemácias circulantes, ele vai se ligar à transferrina, que é a proteína de transporte dos ferros, e distribuído aos tecidos, seja para a medula óssea, onde vai haver a produção de novas hemácias, seja para outros tecidos, como por exemplo o músculo, que aproveita bastante o ferro, entre outros tecidos. O ferro está envolvido em diversas reações enzimáticas no organismo. Essa absorção do ferro na dieta, ela também está diretamente relacionada com a reposição das perdas de ferro que nós temos diariamente. Um detalhe curioso para o metabolismo do ferro é que é o seguinte: o nosso organismo ele não tem uma capacidade de aumentar a eliminação de ferro. A forma que o organismo perde ferro é através das descamação de células. Para as mulheres, através da menstruação também. Mas, no geral, homem ou mulher, perde célula através da descamação de células das mucosas. Como nós vimos, as mucosas são um tipo de tecido que está em constante renovação. Então, diariamente a gente perde cerca de 1 a 2 mg de ferro, que é justamente o ferro que é absorvido na nossa dieta. Como quase todo o processo do nosso organismo, o metabolismo do ferro também tem que ser bastante controlado. Por quê? Eu nem posso ter uma baixa na minha reserva, né, uma diminuição da absorção, mas também não posso ter um aumento dessa quantidade de ferro. Isso a gente vai ver porque o ferro é um pouco prejudicial também na sua forma livre. Então tem que ser bem controlado, tanto a absorção como a eliminação. Bom, esse ferro que é armazenado, ele tem duas finalidades. Formar uma reserva, que pode ser mobilizada de acordo com a necessidade do organismo, e também para proteger o organismo dos efeitos tóxicos do ferro livre, quando a quantidade de ferro absorvida exceder as quantidades perdidas, e também as quantidades necessárias para a síntese de compostos funcionais de ferro. Ou seja, é tudo muito regulado no metabolismo do ferro. Eu tenho percas diárias, normal, da descamação de células da mucosa, e para isso eu reponho através da dieta. Isso com quantidade também limitada de absorção desse ferro. Isso porque o ferro em excesso ele é prejudicial. Apesar de ser um elemento essencial para a vida, ele apresenta uma importante toxicidade. O acúmulo de ferro causa a chamada sobrecarga de ferro. E isso é bastante característico de pacientes politransfundidos, ou seja, pacientes que fazem transfusão sanguínea com certa frequência. Por isso, pelo excesso ser prejudicial, os níveis desse ferro são cuidadosamente regulados no organismo humano. Como eu falei um pouco antes, fisiologicamente o organismo humano é incapaz de aumentar a eliminação de ferro. Portanto, aumento progressivo, seja por via gastrointestinal ou por via parenteral, leva a uma condição de sobrecarga de ferro. Pacientes que apresentam uma deficiência de ferro
pacientes que vão desenvolver a chamada anemia ferropriva apresentam sintomas usuais de anemia, ou seja, fraqueza, cefaleia, irritabilidade, indisposição, fadiga, cansaço aos menores esforços, e também podem apresentar alguns sinais e sintomas bastante específicos. Por exemplo, tem um quadro característico da anemia ferropriva chamado de apetite pervertido, ou seja, aqueles pacientes que são acometidos de uma anemia já considerável, eles apresentam vontade de comer terra, barro, gelo, que é considerado um quadro bastante específico para a deficiência de ferro. É o chamado apetite pervertido. Isso acontece porque, como o ferro é um elemento essencial para o organismo, a sua deficiência pode ocasionar até essa disfunção do sistema nervoso central. Por isso ocasiona situações inusitadas como essa. Pacientes também podem apresentar unhas quebradiças, a chamada coiloquínia, que é isso aqui, ó, a unha em colher. Glossite, que é unha dolorida, dolorosa. O paciente apresenta esses rachões, né, como se fossem rachões na língua. Isso também está bastante relacionado com a baixa de ferro. No entanto, esses sintomas mais acentuados, mais característicos, vão acontecer naqueles pacientes que já têm uma baixa considerável de hemoglobina em decorrência da deficiência de ferro. Muitos pacientes eles são assintomáticos. Isso naquele quadro inicial. Olhando para o lado do hemograma, na anemia ferropriva, ela é considerada um caso clássico de anemia microcítica hipocrômica. Ou seja, a gente vai ter uma baixa considerável do VCM, do CHCM, massas vão ser bem pequenas e pouco coradas, como essas das imagens aqui. Vejam só que tem massas que a gente quase não vê hemoglobina dentro. E um RDW aumentado, ou seja, pacientes com anisocitose que chamam a atenção. Esse é um quadro bastante característico que nos leva a pensar em anemia ferropriva. Pacientes que apresentam uma microcitose, uma hipocromia acentuada, um RDW aumentado. Justamente por aquilo que eu falei para vocês, né? Como existe uma deficiência de ferro, qualquer ferro que esteja disponível, os eritroblastos, que são os precursores das hemácias na medula óssea, vão competir por aquele ferro que está ali disponível e vão acabar gerando alguns hemácias bem pequenas, alguns hemácias, ainda que pequenas, um pouco maiores que essas. Então acaba levando uma heterogeneidade no tamanho das hemácias, aumentando o RDW. Além dessas alterações no síntese hematimétrico, a gente também pode observar alterações morfológicas nas hemácias, como por exemplo, poiquilocitose, através de células como essas aqui, ó, leptócitos, são as chamadas hemácias em lápis. Muitas vezes também a anemia ferropriva acaba cursando com trombocitose, plaquetose, ou seja, aumento da quantidade de plaquetas. É um dos fatores também que podem levar a sugerir uma anemia ferropriva. E geralmente a contagem de reticulócitos encontra-se normal ou diminuída. Um outro grupo de anemias por baixa produção é a chamada anemia de doenças crônicas. Ou seja, são anemias associadas a uma variedade enorme de condições inflamatórias de longa duração, que podem incluir infecções crônicas, doenças reumatológicas e até algumas neoplasias. Temos aqui no quadro alguns exemplares de doenças crônicas que podem ocasionar uma anemia. Tuberculose, pneumonia, infecção pelo HIV, artrite reumatoide, lúpus, alguns cânceres como carcinomas, enfim. São aquelas anemias ocasionadas por uma condição inflamatória que se instala lentamente.
Por conta disso, é a anemia mais frequente em pacientes internados, ou seja, naqueles pacientes que passam por um longo período de internação. São ocasionados pela alteração na cinética do ferro, na produção ou da resposta de eritropoetina. Ou seja, no exemplo anterior de anemia ferropriva, nós vamos ter uma deficiência de ferro, ou seja, aquele ferro não vai estar disponível para eritropoese, seja por perda sanguínea, seja por má absorção, seja por nutrição pobre, não, nutrição deficiente, enfim, o ferro não vai estar disponível para eritropoese. Essa é a causa da anemia por ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Já nesse outro grupo de anemias, anemia de doenças crônicas, por mais que tenha o ferro disponível na alimentação ou que não haja perda sanguínea, vai haver um problema na utilização desse ferro, muito em parte do quadro inflamatório que esse paciente apresenta. Ou então, vai haver também uma diminuição da eritropoetina, ou a eritropoetina produzida não vai ter uma resposta favorável. As anemias de doenças crônicas, geralmente elas cursam com anemia leve. Aquela anemia que fica em torno de 9 a 11 de hemoglobina. Raramente vamos ter caso de hemoglobina abaixo de 8. A maioria é uma anemia do tipo normocítica e normocrômica. Ou seja, vão ser hemácias que o VCM vai estar normal e o HCM e HCM também. Uma pequena parte vai apresentar microcitose, mas vai ser discreta, não vai ser tão acentuada como na anemia ferropriva, assim também como pode apresentar hipocromia, até mesmo anisocitose e poiquilocitose mais discretas. Ou seja, a maioria dessas doenças, anemias de doenças crônicas, elas vão cursar com anemias normocíticas normocrômicas. Quando tem alteração no tamanho e no conteúdo dessas hemácias, vão ser alterações discretas. E o grande paradoxo dessas anemias é o seguinte: se você realizar uma dosagem de ferro sérico nos pacientes, vai haver uma diminuição. No entanto, a ferritina, que é uma forma de estoque de ferro, vai estar aumentada. Esse é um paradoxo da anemia de doença crônica. Embora o ferro circulante, o ferro sérico, possa encontrar diminuído, nós vamos ter aumento do ferro e estocado, sob a forma de ferritina. Bom, a patogênese desse tipo de anemia tem a ver com a atuação de citocinas inflamatórias. Entre as a gente destaca interleucina 1, TNF-alfa e interferon-gama. São citocinas produzidas em quadros inflamatórios que atuam inibindo a proliferação de precursores eritrocitários e, portanto, inibindo a eritropoese, que é a formação de novas hemácias. Essa inibição da eritropoese se dá através de, seja redução na meia-vida das hemácias, seja redução da produção de eritropoetina, seja através de uma menor resposta à eritropoetina produzida, seja no distúrbio do metabolismo do ferro, onde ele fica retido nos locais de depósitos. Ou seja, ao contrário da anemia ferropriva, onde você tem baixa oferta de ferro, aqui você vai ter ferro, só que ele vai ficar estocado, vai ficar retido nos locais de depósito. Você pode ficar um pouco confuso e dizer assim, mas como é que eu vou saber quando se trata de uma anemia de doença crônica, quando se trata de uma anemia por deficiência de ferro? Bom, existem alguns tópicos que podem elucidar um pouco melhor o chamado diagnóstico diferencial. Por exemplo, se você realizar uma dosagem de ferro sérico, nos dois casos você pode encontrar ferro reduzido. Normalmente, na anemia ferropriva, ou seja, anemia por deficiência de ferro, vai haver uma redução maior do ferro sérico, mas que não está livre de acontecer na anemia da doença crônica. O grande diferencial entre esses dois tipos de anemia está aqui, na dosagem de ferritina. Vejam só,
Na anemia por deficiência de ferro, na anemia ferropriva, o primeiro sinal, aliás, um dos primeiros sinais que vão ocorrer vai ser a diminuição da ferritina. Ou seja, primeiro o organismo vai ter perda na sua estocagem, isso para poder continuar utilizando ferro na produção de novas hemácias. Então, o primeiro indício do anemia ferropriva vai ser a redução da ferritina, que é o ferro estocado, é uma proteína de armazenamento de ferro. Já nas anemias de doenças crônicas, essa ferritina normalmente vai estar aumentada. Perceberam a diferença principal entre elas? É que, embora as duas possam ocorrer com com a diminuição do ferro sérico, na ferropriva eu vou ter uma redução no estoque de ferro, ao passo que na anemia de doença crônica esse estoque de ferro vai estar aumentado. Outro fator que pode levar a uma elucidação no diagnóstico diferencial é justamente o nível das citocinas inflamatórias. Como nós vimos, a anemia de doença crônica está relacionada a processos inflamatórios crônicos. Com isso, essas citocinas vão estar aumentadas. Já na deficiência de ferro, vão estar normais. Um outro grupo de anemias que podem ocorrer por baixa produção é o da chamada anemia do doente renal crônico. São aqueles pacientes que apresentam insuficiência renal crônica. Com isso, eles vão ter uma diminuição na produção de eritropoetina. Como nós vimos no início da disciplina, a eritropoetina ela é produzida nos rins, na suprarrenal. Como esses pacientes apresentam uma insuficiência renal, é natural que ocorra uma diminuição na produção desse hormônio eritropoetina, o que vai dificultar ou até mesmo impedir a eritropoese. Então, assim, como a diminuição é no hormônio que estimula a produção, os eritrócitos formados normalmente são eritrócitos normais, normocitos normocrômicos, posto que não vai haver carência de nutrientes para formá-los, e sim um defeito na produção do hormônio que estimula. Ou seja, nem vai ser um defeito na medula óssea, nem vai ser uma falta de um nutriente, como por exemplo ferro, vitamina B12. Vai ser realmente um defeito na produção do hormônio eritropoetina, que é produzido nos rins. E não diagnóstico desse tipo de anemia, a anemia do doente crônico, geralmente é feito pela doença de base associada. Ou seja, é um paciente que já tem um histórico de insuficiência renal, que a consequência dessa insuficiência renal vai ser uma anemia em decorrência da baixa produção do hormônio eritropoetina. Um detalhe que chama a atenção nesses pacientes que têm doença renal crônica é que, como eles são pacientes que têm como tratamento a hemodiálise, que pode acabar acontecendo em muitos casos, é que esse paciente vai ter uma anemia associada, ou seja, anemia por conta da doença renal crônica com anemia em decorrência de deficiência de fatores nutricionais, por conta do processo de hemodiálise. Então, muitas vezes, esse paciente pode acabar tendo uma anemia carencial coexistente junto à sua anemia ocasionada pela deficiência na produção de eritropoetina. Pessoal, sei que foram muitas informações, mas vejam essa aula com calma, vão anotando os detalhes e nas próximas aulas vamos dar continuidade a anemias por baixa produção, para depois falarmos um pouco sobre a anemia de perda sanguínea e também das anemias hemolíticas. Bons estudos e estamos à disposição para tirar eventuais dúvidas.